Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Inteligência Artificial, a revolução que vai transformar o mundo jurídico e do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está mudando profundamente a forma como advogados trabalham e acessam informações: a inteligência artificial generativa. Se antes a pesquisa e a análise de documentos jurídicos eram tarefas demoradas e manuais, agora a inteligência artificial vem agilizando processos, automatizando tarefas repetitivas e permitindo que advogados foquem no que realmente importa: a estratégia e a tomada de decisões. Para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente tem a honra de receber a Gabriela Migliorini, gerente de produto do Jus Brasil. Gabriela, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Gabriela é responsável aí por liderar as iniciativas de inteligência artificial da plataforma. Ela é formada em engenharia de produção pela UFMG, mestrado em ciência de dados e mais de 8 anos de experiência no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial. A Gabriela está à frente de projetos que estão revolucionando o acesso à informação jurídica no Brasil. Então, vamos começar com essa história desses projetos que estão revolucionando a informação jurídica. Obrigado por você estar aqui com a gente, falando com a gente. Prazer é meu, Luciano. Obrigada por me receber. Então, a gente estava falando aqui, gente, são dois... Eu sou mineiro de Juiz de Fora, ela é mineira de Belo Horizonte. Dois mineiros gostam de conversar, bater papo, né? Com certeza. Então, vamos embora. Me diz uma coisa. O que está acontecendo com a IA hoje em dia e qual que é a importância da IA generativa no mundo jurídico? Legal. Inteligência artificial já está no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas há muito tempo. Mas com a inteligência artificial generativa e principalmente com o ChatGPT, ela caiu nas graças de todo mundo, né? Quem hoje não tem o ChatGPT instalado no celular e consegue usar a solução de forma muito acessível? Eu falo que o grande público, de uma maneira geral, conheceu a inteligência artificial com o ChatGPT, né? Entrou nesse mundo através do ChatGPT. Mas a gente sabe que a inteligência artificial está aí há muito tempo, há 10 anos ou mais, né? Muito tempo, com certeza. Acho que o que muda agora com essa nova tecnologia é a orientação e a capacidade da IA generativa de trabalhar com texto. Se a gente fosse explicar de forma muito simplista... O que é a IA generativa? É um modelo que prevê a próxima palavra. Então, ele é muito bom em entender e em conversar na nossa linguagem, que é o que até então a inteligência artificial não era capaz de fazer. Me corrija se eu estiver errado. Então, por exemplo, você está escrevendo... É como se você estivesse escrevendo uma mensagem de texto e ele adivinha ali, ou ele fala a próxima palavra com base no seu uso. Isso, por exemplo, é uma IA? Chega a ser uma IA? Chega a ser. Se a gente for explicar de forma mais simples possível, é assim que a IA generativa funciona. Então, ela analisa o texto e as palavras que foram usadas e, com base no conhecimento que ela adquiriu lendo, estudando e aprendendo com base em outros textos, ela vai prever a próxima palavra. E é muito legal ver o impacto e o potencial que isso tem para o direito. Porque se eu fosse muito simplista aqui também para falar, não sou advogada, então já peço desculpas. Mas o que não é o direito se um conjunto de palavras? Então, a inteligência artificial generativa, essa tecnologia, ela tem tudo a ver e ela pode realmente transformar o direito por isso, porque ela é muito capaz de entender palavras, construir textos, entender contextos, que é muito no que consiste o direito. O Jus Brasil revolucionou o mercado aí, uma das maiores plataformas de informação e acesso ao direito, facilitou a vida de muita gente, de advogados também. Como é que vocês estão trabalhando a IA generativa dentro do ambiente do... Queria que você falasse um pouco dessa revolução, que foi o Jus Brasil, que é o Jus Brasil, né? E como é que é trabalhar a IA generativa dentro desse ambiente agora para frente. A gente tem muito orgulho de ter construído a maior base de dados jurídicos do Brasil e ser essa solução que tem muitos anos, né? 16 anos, estava me lembrando. Está presente no dia a dia dos advogados e dos operadores do direito, reunindo e democratizando o acesso à informação. E a gente usa a inteligência artificial há bastante tempo. Quanto tempo vocês usam inteligência artificial lá? Você tem ideia? Alguns anos. Muito. A nossa solução e tecnologia de busca, ela utiliza a inteligência artificial, não a generativa, né? Essa inteligência artificial que empresas de tecnologias usam há muitos anos. Então, a nossa capacidade de fazer consultas, encontrar informações tão potente e que faz com que milhares de pessoas utilizem Jus Brasil todos os dias, ela usa e ela bebe da inteligência artificial. Mas com a chegada da inteligência artificial generativa, a gente viu uma oportunidade de fazer mais.
Então, de democratizar ainda mais o acesso à informação, não só para operadores do direito, mas também para pessoas como eu, que têm inúmeras dúvidas e que querem, por exemplo, acompanhar a situação atual do processo delas. A gente começou a enxergar formas de usar a inteligência artificial generativa tanto para aproximar o direito de quem não entende do direito, quanto para construir soluções que tornem o dia a dia do operador do direito mais eficiente e mais focado na tomada de decisão, que é o que você trouxe no início. Por exemplo, eu tenho lá um processo e aí recebi lá uma sentença ou um despacho do juiz e tal. Eu sei que hoje é possível colocar, traduza para mim, por exemplo, essa decisão, né, e tal. Vocês fazem isso naturalmente também, né? Sim, usando inteligência artificial generativa. Tá. Como é que foi sua trajetória até ser líder lá do JUSIA? Como é que você chegou até essa história? Como é que foi essa trajetória? Conta pra gente. Legal. Eu fiz, né, indo lá para o início, eu fiz engenharia na UFMG e eu fiz engenharia de produção. E a gente sabe que o UFMG, gente, para quem não conhece, o UFMG é um dos maiores polos do país de inteligência artificial, né? E tal. A gente até legal trazer de repente alguém. Já estamos trazendo você, né? Que você tá, enfim, mas conta. É legal, realmente é referência. O departamento de ciência da computação lá é referência em tecnologia e não é à toa que várias empresas de ponta, não só do Brasil como do mundo, estão lá recrutando talentos na UFMG. Então foi um prazer, um orgulho estudar lá. Mas eu fui para lá para fazer engenharia de produção, que é uma engenharia focada no mundo real. Os nossos professores davam exemplos de fabricação de carros. E eu queria trabalhar mais próximo de tecnologia. Então, eu senti essa dor, senti essa necessidade, e foi por isso que eu fui estudar ciência de dados. Eu fui para a França fazer um programa de duplo diploma lá e me descobri apaixonada por dados e pela capacidade que os dados têm de resumir problemas. Quando eu comecei eu falo até de forma meio poética, porque realmente para mim foi bem transformador. Eu comecei a ver como que problemas podem ser resolvidos, empresas funcionam e como você consegue ler tudo isso no banco de dados. Então, eu comecei a me aprofundar em ciência de dados e aí trabalhei como consultora, fiz pesquisa, muito com essa inteligência artificial pré-generativa, de modelos preditivos, modelos de classificação. E eu levei muito desse conhecimento para trabalhar e empreender em educação. Então, antes de trabalhar no JUS Brasil, eu fui parte da fundação de uma startup de educação. E a nossa missão é transformar a vida das pessoas por meio da educação e da tecnologia. Então, sua formação até chegar no direito foi multidisciplinar, né? Foi. Você passou por vários momentos. Falando um pouco sobre a inteligência artificial e o direito. Muitos advogados ainda têm dúvidas sobre o real impacto da inteligência artificial na advocacia, né? Como é que essa tecnologia está sendo aplicada na prática dentro do JUS Brasil? Apesar de a gente saber que tem muita oportunidade no uso de inteligência artificial para o direito, a gente vê também que isso ser feito na prática é um desafio. Tem uma pesquisa recente, um estudo recente que a gente fez em parceria com a AB São Paulo, com a Tribe, com o ITS, que mostra que os advogados estão muito interessados em usar e já estão usando inteligência artificial. Por outro lado, tem muita desconfiança, muito retrabalho, que é gerado pelo uso de inteligências artificiais que não entendem do direito. E o nosso direito brasileiro é complicado, né? Eu que não sou advogada... São quantos milhões de processos? Você lembra? Nossa, não tenho de cabeça. Eu vou pegar os bastidores aqui. O Vitor que está ali acompanhando, sabe quantos milhões de processos que a gente tem hoje no Brasil? Você tem ideia? 80 milhões. 80 milhões. O Vitor vai ser a nossa voz aqui, se eu tiver alguma dúvida. Aqui é o PR do JUS Brasil, né? Acertei, né? O cargo, né? Acertei. E tal. 80 milhões de processos. Assim. Poucos países têm tantos processos, né? Você imagina essa dimensão e como que é complicado, né? E essa história. A IA pode substituir o trabalho dos advogados ou ela apenas otimizar aí as suas tarefas, né? Como é que você vê essa questão? A minha visão, e eu posso dizer que a visão do JUS Brasil é de que não. A IA não veio e não é o melhor uso dela e ela está... Eu não posso dizer que é impossível, mas muito distante de substituir um advogado. O melhor uso da IA é, de fato, como um parceiro para apoiar esse operador do direito a trabalhar com mais qualidade, a focar naquilo que realmente importa. Quando a gente fala, por exemplo, da busca,
que é um problema que o Jus Brasil está aqui para resolver há muito tempo, né? A busca por decisão, a busca por jurisprudência. A inteligência artificial, ela tem uma capacidade, enquanto tecnologia, de buscar e processar milhares de documentos. E dessa busca, fazer uma síntese e, de fato, extrair, né, qual que é a argumentação, qual que é o tema, qual que é a tese relacionada com aquele conjunto de documentos e de decisões, de forma muito potente, que precisaria de quantas pessoas ou quanto tempo de um advogado. Então, a melhor forma de enxergar essa tecnologia, o potencial dela, é como que ela vem somar e permitir que o advogado e o operador de direito foquem em fazer aquilo que ele é melhor em fazer, que é direcionar o direito e tomar boas decisões. E como que a generativa entra nesse processo? A partir de que momento? Ela entra nesse processo, ela pode estar em vários estágios do processo de trabalho no operador do direito. Então, se eu estou falando, por exemplo, de iniciar um processo. Eu sou um advogado, eu tenho um cliente que me procura para que eu, né, apoie na defesa de uma causa. O primeiro passo pode ser entender qual que é o mérito, qual que é a relevância daquela causa, quais são as teses que naquele tribunal específico, o que se diz naqueles tribunais, o que se decide naqueles tribunais sobre aquela causa. Qual que é o comportamento, por exemplo, do juiz ali em determinadas sentenças? É isso? Exato. Então, esse pode ser um primeiro passo para o advogado definir qual que é a abordagem que ele vai usar para escrever a petição inicial ou para dar entrada naquele processo, ou até para decidir, sei lá, por quanto ele vai cobrar ou se faz sentido para ele pegar aquela causa. Então, é possível usar inteligência artificial e, de fato, usar uma solução adequada para ter esse entendimento. Então, no nosso caso, por exemplo, a solução que a gente está entregando para o mercado em primeira mão aqui, o Jusiá, ela tem como uma das missões responder perguntas jurídicas. Então, se eu quero entender, para esse caso específico, quais que são as teses, quais que são as decisões judiciais daquele tribunal em específico, eu posso perguntar para a Jusiá. E o assistente ele vai me responder com base em uma análise completa de documentos que usa a base de dados do Jus Brasil, qual que é a argumentação que eu tenho que escolher, qual que é o entendimento sobre aquele contexto. E o Jusiá também permite dar o próximo passo, que é um passo que normalmente demanda muito tempo do advogado, que é, de fato, escrever a petição inicial. Então, quais argumentos eu tenho que usar para escrever aquela petição? Hoje, no Jus Brasil, já é possível encontrar modelos e usar esses modelos para escrever a petição. E esses modelos podem ser regionalizados, por exemplo? Você pode entrar como que é feita uma petição inicial, por exemplo, na Paraíba ou em Pernambuco, ou ele pega um modelo geral com base em todos esses estados do país? Perfeito. Antes de Jusiá, a gente só tinha um modelo. Com o assistente, a gente vai além. Então, a partir do entendimento daquele caso específico, que pode estar associado a um tribunal específico, né, uma jurisdição específica, é criada a petição inicial, não só o modelo, mas a petição completa com argumentação alinhada com aquele contexto específico do direito ou a localidade específica que é de interesse do operador do direito que está usando a ferramenta. O Jusiá já tá funcionando? Dá para a gente puxar aqui? Vai ser lançado um pouco mais à frente. Eu acho que quando passar esse podcast já vai ter lançado. Mas isso. Agora que a gente está gravando, pessoal, aqui no meio de março, né? Então, quando esse episódio for ao ar, que é na terceira semana de abril, ele já vai ter sido lançado e tal. Qual que vai ser o endereço? Tem aí? ia.jusbrasil.com.br. Não deixem de acessar. Tá. Agora, eu queria saber, curiosidade, acho que um monte de gente tem esse tipo de curiosidade em casa. Uhum. Como é que é esse ambiente de trabalho no Jus Brasil? Assim, a gente imagina que tem milhares de desenvolvedores ali, né? E milhares de pessoas trabalhando com inteligência artificial, né? Porque eu acho que é a base um pouco do trabalho de vocês. Como é que é o trabalho? Assim? Vocês são quantos? E como é que você, como líder de setor, trabalha e onde você quer chegar? Legal. Com isso? É um trabalho muito multidisciplinar. O Jus Brasil hoje tem mais de 600 pessoas no time e pessoas de diversas áreas. O que é mais legal dessa construção de inteligência artificial é que, como a gente está focado em construir soluções que, de fato, resolvam a dor dos operadores do direito, não adianta eu sozinha trabalhar, ou o time que desenvolve, né, de fato, escreve o código da solução junto comigo trabalhar. Meu trabalho é feito em parceria com especialistas, a gente chama de legal experts, que são especialistas em direito.
que entendem, de fato, as dores e as necessidades, que falam o juridiquês, que eu não sou capaz de falar, para que a gente consiga unir a minha expertise, que é resolver problemas e construir soluções usando inteligência artificial, com a expertise desse time que entende, de fato, como traduzir a linguagem e o pensamento do operador do direito para dentro das soluções. Dá um exemplo prático que você possa falar aqui do seu trabalho, um exemplo prático da sua liderança com essa equipe, por exemplo. Por exemplo, agora, né, na construção de Jusiá, a gente está fazendo a gente está querendo resolver um problema, fazer uma etapa do processo aqui do dia a dia do operador do direito, que é responder uma dúvida jurídica. Qual que é a melhor forma de eu construir uma solução para resolver bem esse problema? Eu sento do lado desse time de especialistas. Esse time de especialistas trabalha no dia a dia construindo, fazendo pesquisas, respondendo dúvidas jurídicas. E a gente desenha juntos qual que é esse fluxo de pensamento. Então, se eu sou um advogado e eu tenho uma dúvida jurídica, o que eu faço primeiro? Eu entro no Jus Brasil, eu faço uma pergunta. Se os resultados para essa minha pergunta não foram muito bons, eu reformulo. Depois eu abro os primeiros 5 documentos, e aí eu leio e eu resumo. E aí, com base nesse entendimento de qual que é o processo que o operador do direito faz, em conjunto a gente leva e entende como traduzir isso da melhor forma na linguagem que funciona para a inteligência artificial. Então, de forma bem prática, a gente precisa ter operadores do direito, ter pessoas que entendem do direito do lado, para transformar a linguagem do dia a dia do advogado na linguagem que a inteligência artificial generativa entende bem. E aí a gente transforma isso em tarefas, em atividades que vão virar código e que vão ser testadas, e vão ser testadas justamente por esse time. Então, hoje de manhã, por exemplo, a gente estava, eu ao lado dessa minha especialista em direito, fazendo perguntas, para ver se a nossa solução está respondendo, de fato, perguntas reais, perguntas que advogados do nosso contexto, da nossa família, do nosso dia a dia, que estão aí operando o direito, têm, para a gente avaliar se funciona mesmo. Tipo o quê? Uma pergunta clássica, assim, que você, durante esse estudo. Uma pergunta que a gente faz, eu que não sou operadora do direito, faço muito, mas acho que fala com o público, talvez que esteja nos assistindo, é o tal do dano moral atraso de voo. A gente está citando um caso aí, que é o caso, por exemplo, que está super... A gente está até noticiando isso. Matheus, você consegue trazer para a gente no lexlegal.com.br? A gente tem até uma reportagem hoje, uma das manchetes, é um assunto que está repercutindo ao longo das semanas, que, gente, é o caso, né, da Ingrid Guimarães, a atriz, né, que foi super maltratada lá, fez um desabafo nas redes sociais, né? Mas conta, qual que é a pergunta que... Então, uma pergunta possível cabe dano moral em um atraso de voo? Normalmente, não vai ser útil para o advogado essa pergunta solta. O advogado vai querer essa pergunta respondida no contexto dele. Então, de um voo que atrasou mais de 4 horas, que a pessoa perdeu um compromisso, que era um voo internacional... Olha lá, por exemplo, sobe um pouquinho, por favor, Matheus, sobe um pouquinho. Aí, fica aí, fica na manchete. Direitos dos passageiros aéreos. O caso Ingrid Guimarães é a responsabilidade da... Clica aí na notícia, faz favor. Inclusive é a mais lida do dia. Dá para você clicar aí? Consegue? A gente está... já está aí na notícia. Tá. A gente está aqui falando um pouco disso, né? E tal. O que é um downgrade forçado, essa coisa toda e tal. Que é um caso que trouxe muito impacto, né? Trouxe impacto, inclusive, negativo para a companhia. Né? E ela deu uma entrevista, vi uma entrevista dela, que ela, a partir do desabafo dela... milhares de outras pessoas, centenas de outras pessoas, ela descobriu que o caso dela nem era o pior, assim, outras pessoas tinham nessa história. Então, essa prática... Obrigado, Matheus, obrigado aí por buscar. Essa prática do dia a dia, essa prática do direito do dia a dia é que é importante para vocês, né? Não só para advogados, mas também para as pessoas, né, que, sei lá, de repente querem processar ou que passaram por algum problema, vão fazer essa pergunta ali para o Jusiá. É isso. Isso, Jusiá é focado em operadores do direito. Então, a gente imagina, não é para o público no geral. Temos outras soluções focadas no público no geral, mas Jusiá foi desenhado para operadores do direito em suas diferentes esferas e para responder perguntas e também para construir peças, toda essa jornada do operador. Falando em tecnologia,
A gente sabe que a legislação ela sempre corre atrás da tecnologia. Primeiro a gente tem o desenvolvimento da tecnologia e depois a gente tem a legislação. O quanto hoje o ambiente regulatório brasileiro facilita ou não, ou dificulta, ou não é, facilita nem dificulta o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Assim, como é que está hoje essa discussão? Como é que vocês sentem a legislação de uma maneira geral? Falando especificamente sobre inteligência artificial e como que ela vem revolucionando o mercado, de fato a legislação ela ainda não acompanhou. Então a gente não existe apoio, regras ainda muito bem determinadas e específicas sobre o que fazer ou o que não fazer. Mas a gente, enquanto empresa pioneira nesse setor e que trabalha com dados e democratização do acesso aos dados para o advogado há muitos anos, independente da inteligência artificial, a gente precisa estar à frente e entender o que existe de mais refinado, não só do mercado brasileiro, mas do mundo como um todo. Então, quando a gente fala de LGPD, por exemplo, o desafio da LGPD já existia em Jus Brasil sem inteligência artificial e vai continuar existindo agora, ou vai estar mais em alta no contexto da inteligência artificial. Então, por mais que existindo ou não legislação específica, é sabido, o mercado sabe que quando a gente está falando sobre inteligência artificial generativa, principalmente, a gente está falando sobre geração de texto, processamento de dado, precisamos ter um cuidado muito grande com o tratamento de dados pessoais, com os direitos de acesso de titulares e levar isso a sério. E isso é algo que a gente tem bastante preocupação em trazer. Então, não existe legislação muito específica para nos amparar no Brasil, mas existe no mundo e é importante que as empresas estejam nos melhores padrões de atendimento a essas diretrizes. Está sendo discutido aí o Congresso, o marco legal da inteligência artificial. Eu estava olhando aqui uma notícia. Está sendo discutido. Eu procurei aqui, parece que o Poder Judiciário está contando com parâmetros que devem ser obedecidos para a utilização da inteligência artificial, né, pelos tribunais. É um grupo de trabalho do CNJ, né, sobre o tema e tal, que enfim, eles estavam debatendo isso. Então, esse é um assunto de interesse para o CNJ também. E é muito recente, e ao mesmo tempo a gente vem, né, enquanto sociedade, e principalmente ali no contexto das decisões, sendo pego de surpresa com o uso não regulado da inteligência artificial, né? A gente vê reportagens por aí sobre a criação de jurisprudência, sobre a alucinação. Criações de jurisprudências falsas, né, gente? Já inventadas. Então, existe a necessidade de, sim, se pensar em o que é ou não permitido. Mas, mais do que isso, o que a gente preza no Jus Brasil, e acho que todos os operadores do direito têm essa responsabilidade, têm que ter esse entendimento, é de que, no final do dia, é a responsabilidade de quem está usando a ferramenta, né? Verificar a veracidade daquilo que está sendo produzido. Como é que vocês lidam com os milhões de acessos que vocês têm todo mês? Assim, o volume é muito grande, vocês devem ter que estar preparados para lidar com esse fluxo gigantesco de pessoas buscando informação no site de vocês, né? Como é que é feito esse trabalho? A gente tem estruturas tecnológicas mesmo, extremamente capazes de lidar com um altíssimo volume de acessos. Então, não só de geração de busca, mas de consumo de outros produtos, compra, assinatura, upgrade de plano, enfim, tem vários times que fazem um trabalho muito bem alinhado e orquestrado para garantir que a gente tem o ponta a ponta, a captura do dado público, o processamento e armazenamento desse dado e o acesso para que ele retorne em pesquisa, ou, né, no caso de Jusiá, ele retorne em inteligência ou retorne em documento na forma mais ágil possível. Falando disso um pouco, enfim, isso não é minha... Fica à vontade, não tem problema, não. Tá bom. Como é que vocês buscam essa... É uma curiosidade minha, acho que de muita gente que está em casa também. Como é que vocês buscam essas decisões da justiça? Como é que vocês buscam esses dados nos tribunais? A gente sabe hoje que existem vários projetos de integração dos tribunais no país, mas que isso ainda é uma realidade a médio e no longo prazo, né? Como é que vocês
juntam esses dados todos? É possível hoje acessar informações em todos os estados do Brasil? Alguns são mais difíceis que os outros, porque quais seriam os motivos? Como é que é trabalhar com esses 80 milhões de processos, com jurisprudências? Como é que é juntar esses dados todos dentro de uma plataforma? De fato, não é a minha área de expertise dentro do Jus Brasil. Eu olho para esses dados quando eles já estão lá dentro, armazenados, bem tratados. O que eu posso dizer é que é um desafio enorme, porque cada dado dentro de cada estado ou dentro de cada esfera exige um caminho diferente para ser recuperado. De fato, os tribunais estão trabalhando para evoluir o acesso à informação. Tem uma API recente, aí acho que a gente pode pedir ajuda para o nosso PR para falar sobre uma API recente. A gente está falando de como a gente integra todos os estados e como é que vocês juntam esses dados de todos os estados, né, dentro desse ambiente do Jus Brasil. Alguns têm mais dificuldades, outros têm menos e tal. Esse é um processo diário de coleta, né, em que a gente coleta diariamente. Não sei se vai sair aí. Se quiser, faça uma participação especial aí. Vem fazer uma participação especial. Então, tem uma cadeira... Vamos improvisar aqui, gente. Jackson, tem uma cadeira aí? Tem uma cadeira... Pois é, então. A gente acabou trazendo ele, né? Ele estava ali concentrado e tal. Vai lá, ó. Venha me ajudar. Vai ficar aqui rapidinho. Ó, pega esse puff aí que você está aí, ó, de repente, não sei se vale... A Gabi é especialista no juizar e a gente tem... Falei para ele que um time de 600 pessoas, eu não vou conseguir falar do trabalho de todo mundo. Mas assim, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui, a gente está batendo um papo aqui, né? Estamos aqui, só falta... Ó. Eu prometo só que eu vou ficar um pedacinho, depois eu volto para lá e a Gabi fica aí, tá? Tá bom. Mas sobre essa parte de coleta, Lu, uma coisa interessante é que esse é um exercício que a gente coloca muita energia intencionalmente no Jus Brasil, né? Em coletar esses dados, né? Respeitando todas os trâmites, porque são dados públicos e abertos, por isso que eles são coletáveis. É um trabalho quase diário mesmo de busca nos tribunais e a gente tem cada vez mais expandido isso através de uma relação de construção junto com o próprio judiciário brasileiro, né? Agora, em fevereiro, nós fechamos uma parceria muito interessante com o Conselho Nacional de Justiça, né? O Jus Brasil hoje já é a plataforma de acesso à jurisprudência dos mais de 17 mil magistrados brasileiros, né? No jus.br, que é uma plataforma de acesso aos magistrados, uma plataforma do CNJ, já é encontrável lá o Jus Brasil hoje na parceria gratuita, né? Então a gente acredita que com isso a gente contribui para fortalecer o judiciário brasileiro na pesquisa de jurisprudência. E, portanto, deixa claro que a nossa coleta e organização dos dados, porque aqui que está o valor, né? A gente trabalha com dados públicos, então são dados que não estão disponíveis apenas no Jus Brasil, mas no Jus Brasil eles são mais bem organizados, estruturados e encontráveis, né? A ponto de, por exemplo, serem usados para garantir boas respostas no Juiz IA, como a Gabi está explicando bem aqui. Então, esse é um trabalho diário, feito de uma forma super estruturada e que hoje, com muita alegria, a gente, inclusive, contribui para a pesquisa do próprio CNJ, nessa parceria em que, repito, 17 mil magistrados do Brasil hoje acessam via CNJ de forma gratuita o Jus Brasil para poder acompanhar a jurisprudência nacional, né? Portanto, de todos os tribunais, né? Sejam eles tribunais estaduais, tribunais do trabalho, TRFs e por aí vai, todos os T's que existem aí, né, que tem jurisprudência. Tá, então vocês conseguiram juntar então eles todos dentro da plataforma do Jus Brasil. Sim, esse é um grande diferencial da plataforma hoje e que se reflete no Juiz IA, como a Gabi falou. No Juiz IA você pode, por exemplo, tanto fazer perguntas como gerar documentos já com esse tipo de indicativo, né, de qual tribunal, qual estado que você está trabalhando, né, na realidade de cada profissional do direito ali. Mas, sem dúvida, essa jurisprudência nacional, né, essa organização nacional de documentos de jurisprudência no Jus Brasil hoje, a gente sem dúvida, super, super importante e referência para o mercado de quem opera o direito. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai atrás aqui. A gente vai atrás de volta aqui. Gabi, enquanto ele está passando aqui, vai passar... Vamos falar um pouco sobre futuro. Vamos. Né? Quais as inovações de inteligência artificial podem impactar ainda mais a advocacia nos próximos anos? Porque eu acho que o advogado que está em casa, ele quer entender um pouco mais da IA generativa, mas ele quer saber também o que vai mudar na vida dele e como que ele deve se preparar nos próximos anos.
A gente sabe que muitas vezes as inovações, a gente tem grandes talentos aqui, como você, enfim, vários que estão lá no Jus Brasil, mas a gente sabe que muitas vezes a gente, estando num país, na América Latina, na América do Sul, a gente consegue ver uma inovação que está lá fora, né? A gente consegue ver qual que é a reação a essa nova tecnologia e consegue antever e prever por aqui. Então, queria entender um pouco o que a gente vai encontrar no futuro próximo. Acho que está só no início. Tem realmente muita coisa para acontecer, assim, muita coisa para ver. O primeiro é começarem a aparecer o operador do direito conseguir utilizar ferramentas e soluções que, de fato, resolvam a dor que ele tem hoje e que eles nos relatam hoje, que é, quero usar a inteligência artificial, mas não me sinto seguro. Não existe solução confiável, não existia, porque no dia que esse podcast ir ao ar, já vai existir Jusiá, que é o nosso assistente. Mas mesmo quando a gente fala da nossa solução, que é uma solução confiável, que já responde muitas dores do operador do direito e que é amparada na maior base de dados jurídicos do país, ainda tem N etapas do processo de trabalho, de tomada de decisão do operador do direito que podem ser positivamente impactadas por inteligência artificial. Então, dando de novo um exemplo do nosso contexto. Em Jusiá, é possível fazer análise de referências. O que é isso? Se eu tenho um documento que foi gerado por inteligência artificial ou a outra parte envolvida no processo está fazendo uma contestação do meu processo, eu posso subir o arquivo ou subir a citação e verificar se aquela referência existe na base de dados do Jus Brasil. Então, já é possível, por exemplo, saber se houve alucinação ou não, se aquela jurisprudência ela existe na nossa, que é a maior base de dados jurídicos do país. Mas não para por aí. Quando o advogado quer olhar para uma contestação ou analisar um documento, que perguntas mais ele quer se fazer, né? Será que esse é o melhor argumento? Será que essa é a jurisprudência mais atualizada ou a melhor abordagem para argumentar em cima daquele caso? Resumo de um conjunto de documentos? Enfim, existem N outras etapas do processo do dia a dia do advogado que podem ser positivamente impactadas. Como que o operador do direito se prepara? Escolhendo a melhor solução para resolver o problema dele, em que ele confie, para fazer parte e para construir as soluções junto com ele, e sabendo usar da melhor forma, conhecendo as limitações e as potencialidades. Porque tem muitas potencialidades, mas também tem limitações. Então, é preciso usar de forma segura e confiável. Falando um pouco muita gente ainda está resistente ao uso da inteligência artificial. A gente está falando aí de um passo seguinte, aí a generativa e tal. Sim. E a gente vê, eu percebo, né, como editor de Lex Legal e tal, que é um caminho sem volta para os advogados. Imagino eu, me corrija se eu estiver errado, que o advogado vai ter que usar a inteligência artificial, já é algo obrigatório. É algo obrigatório hoje, esse uso da inteligência artificial? É um caminho sem volta? É possível, por exemplo, trabalhar na advocacia sem inteligência artificial? Quer dizer, o que esses escritórios, departamentos jurídicos, que não usarem inteligência artificial, eles vão ficar para trás? É possível, mas não sei se é a melhor decisão. Existem etapas do dia a dia do advogado que são feitas de forma mais agilizada por uma solução de inteligência artificial, mas existem N coisas que a tecnologia é melhor para fazer, né? Partezinhas do processo que a tecnologia vai conseguir fazer melhor. Um resumo, uma leitura e interpretação de documentos e dados em grande volume. Então, com certeza, operadores do direito e escritórios que conseguirem combinar o que o advogado tem de expertise e sabe fazer de melhor com o que a tecnologia sabe fazer de melhor, vão sair na frente e vão conseguir, enfim, ter mais sucesso no mercado. Então, eu diria que é obrigatório se você quiser ser bom no que você faz e evoluir junto com a tecnologia, porque a tecnologia está aí e ela vai continuar ocupando o espaço dela. Trabalhar mais e melhor, né? Acho que a inteligência artificial faz isso de uma maneira geral, né? Com certeza, e cria muitas oportunidades. No Jus Brasil, um dos nossos principais objetivos enquanto empresa é democratizar o acesso à informação e garantir que o direito é cada vez mais justo e coeso e coerente. E essa tecnologia ela também
vem ajudar a fazer isso, porque ela nivela o terreno, ela garante que todo mundo consegue ter acesso ao mesmo nível de informação e usar ferramentas que vão ajudar a processar essa informação para, de fato, investir tempo naquilo que realmente importa para o advogado. Então, é de fato transformador e bonito, assim, realmente tem um potencial muito legal para o direito. Às vezes o advogado que está lá resistente lá em algumas, mesmo aqui em São Paulo, né, enfim, que o mercado já está super habituado à inteligência artificial. Qual que é o passo a passo? Qual que é o que o advogado precisa fazer para entrar nesse mundo, para entrar no mundo da inteligência artificial e entrar no mundo da inteligência artificial, da IA generativa? Eu ia brincar aqui e falar que tem que entrar no ia.jusbrasil.com.br. Mas eu não quero só ajudar o advogado que quer ser cliente do Jus Brasil. Acho que o primeiro passo é se apropriar um pouco da tecnologia. Advogados são estudiosos, né? Adoram estudar. Então, acho que um primeiro passo é isso, é conhecer o que é inteligência artificial, o que ela é capaz de fazer, o que ela é boa em fazer. A inteligência artificial, ela generativa, ela permite um diálogo. Então, é necessário saber dialogar e conversar com essa ferramenta. O segundo passo, depois de entender o que ela é e como ela funciona de forma geral, é escolher uma solução que vai resolver bem os seus problemas e em que você confie. Para cada operador do direito, em cada contexto, vai existir uma solução diferente que vai ser a mais aderente. Mas para fazer essa boa escolha, precisa entender o que a inteligência artificial é boa em fazer, escolher uma solução confiável e, independente da solução escolhida, verificar. Confiar naquilo que foi gerado, mas verificar o que foi gerado pela inteligência artificial, porque ela pode alucinar, ela pode inventar. Então, é muito importante assumir o controle da ferramenta que escolheu utilizar. E aí você embarca nessa, vai passar vexame no tribunal com uma alucinação, com uma invenção, né? Igual a gente já viu em vários casos, né, que o juiz fala, olha, essa jurisprudência não existe, né? Então. Não, isso não pode. Tem que verificar as fontes. Muito importante verificar as fontes. Vou dar um tempinho agora, vou falar um pouquinho mais aqui. A gente vê alguns avanços que estão acontecendo lá fora, por exemplo, robotização, né? Por exemplo, no dia a dia de alguns países assim, mais avançados, do primeiro mundo, tem lá o robô lá já como um assistente mais forte e tal. O que a gente pode esperar de próximas inovações? Assim, você pode adiantar para a gente quais são os próximos passos, por exemplo, do Jus Brasil? Onde é que vocês querem chegar? Que tipos de outras IAs que vocês querem trabalhar? Vocês já conseguem ver esse caminho para daqui a 5 ou acho que 10 anos é muito, mas pelo menos daqui até 5 anos? O Jus Brasil é uma empresa que usa inteligência artificial em todas as suas etapas, em várias das soluções que a gente entrega para o mercado. E, com certeza, para os próximos 5 anos, o que a gente quer é fazer isso e ainda mais. Então, o que eu enxergo a gente, enquanto empresa, fazendo é trabalhando cada vez mais próximo do dia a dia do operador do direito e construindo, via tecnologia, soluções cada vez mais especializadas. Mas você consegue ver que soluções que vão aparecer no horizonte? O que está no horizonte depois, por exemplo, da IA generativa, né? Quais são as outras IAs? Você tem ideia do que... O que já existe e dá para a gente imaginar são os assistentes, né? Então, de fato, o assistente enquanto tecnologia que automatiza algumas etapas do processo, que une inteligências artificiais diferentes para se entregar uma solução. Então, é uma forma... Como eu posso explicar? É uma forma de abstrair a tecnologia e entregar, de fato, uma etapa do processo como se fosse um robô, né? Uma etapa daquele processo de análise, de escrita, enfim, para o advogado. Então, eu enxergo, num futuro bem próximo, a inteligência artificial sendo usada junto, combinada com agentes, mas, de novo, sempre para entregar soluções que vão fazer um pedaço da jornada do dia a dia do
do operador do direito. Isso me lembrou, por exemplo, as inteligências artificiais dos tribunais, acho que do STF é o Victor, né? Tem acho que uma ou duas, né? É Victor tem mais um, e a Vitória. Victor e Vitória. Outro dia eu estava conversando com um especialista, ele estava me dizendo assim, olha, dá para você fazer uma IA baseado no conteúdo que você tem em LexLegal, né? Só com os artigos dos especialistas, dos advogados, com as reportagens e tal, dá para fazer. Eu acho que a tendência é muito isso também, né? Você ter vários tipos de IAs daquele conteúdo, daquele site, daquele tribunal, é possível com base naquilo. Isso é uma potencialidade que já está em prática. É né? isso. Eu chamei de assistente, mas, na verdade, a palavra correta é agente. Então, são agentes de inteligência artificial com missões específicas. Essa robotização que a gente está vendo fora hoje, isso vai chegar, por exemplo, para o direito, por exemplo, vai chegar no escritório lá, vai ter um robô lá para... Enfim, isso é possível? Como é que você vê essa questão? Falando muito sobre o que eu, como pessoa de tecnologia, acredito, acho que não. Se o robô estiver lá, vai ser talvez o robozinho da limpeza. Eu não acredito que o direito, em sua complexidade, vai se beneficiar de robôs fazendo parte do trabalho. Eu não acho que é por aí. Acho que é usar a tecnologia para sofisticar esse apoio ao dia a dia do advogado. Então, como que eu gero melhores respostas, como que eu gero melhores documentos, como que eu entrego a análise mais pronta e, com isso, eu consigo ter mais processos resolvidos, menos processos abertos no Brasil e sair daquele número que a gente falou aqui no início da conversa. Então, eu acho que é mais por aí do que por uma robotização. Tá. A gente percebe que a inteligência artificial está ali com base no que já foi escrito, já foi feito e tal. E aí, eu estava discutindo isso já em outros episódios aqui, que você pega ali um pouco o meio, a média daquilo. Me corrija se eu estiver errado. A inteligência faz isso também, vai além disso também. Não corre o risco de ficar tudo muito parecido no final das contas? Assim? Como é que vocês estão fazendo para que isso não aconteça, por exemplo? Você entendeu o meu questionamento? Que fica... Você vai fazer um texto, fica aquele texto... médio, né? Então fica bem escrito, mas é possível inovar e além disso, assim, por exemplo? Com certeza. O produto gerado pela inteligência artificial depende no que ela é treinada, né? De onde ela bebe de contexto. Como a gente faz no Jus Brasil para que isso não seja um problema? Não é simplesmente uma inteligência artificial com propósitos gerais. É essa inteligência combinado com toda a nossa base. E é uma base que evolui todos os dias, né? Que recebe dados aqui, como a gente falou mais cedo, todos os dias. Então, é fazendo essa combinação entre a tecnologia genérica da IA generativa com o específico do direito brasileiro, que é vivo, que a gente consegue evitar que isso aconteça. E não só. A gente tem uma parceria muito legal com uma empresa chamada Maritaca. Já ouviu falar? Não, me conta. Eles têm um modelo próprio, um modelo brasileiro de IA generativa. Então, para entender o direito brasileiro, nada melhor do que uma solução de inteligência artificial generativa, que vai entender as nuances da nossa forma de comunicação. Então, quando a gente vai para soluções mais específicas, como o uso da nossa base de dados, ou como o uso de modelos que são treinados e que entendem o português, a gente consegue produzir, né, gerar textos, gerar soluções melhores. Se você for resumir para um leigo, para a gente encerrar aqui, a gente está quase encerrando esse podcast, onde é que a inteligência artificial vai nos levar? Eu gosto de fazer exercício de futurologia, fiz várias perguntas aqui. Onde é que ela vai nos levar? Processos mais eficientes, acho que você já disse assim um pouco. Se você for dizer para um leigo, onde é que a gente vai chegar com isso tudo, com a inteligência artificial, por exemplo, no direito? No direito, vai trazer processos mais eficientes, vai trazer mais qualidade e isonomia nas decisões, porque eu vou conseguir consultar todas as informações disponíveis para garantir que aquela decisão é justa e correta perante todas as outras que já foram tomadas num contexto parecido. Então, eu acredito que traz mais justiça em algum nível, se eu posso falar essa palavra, e também
Fugiu a outra coisa que eu ia falar. Equidade, não. Não, falei um pouco sobre isso. Democratização, mas não só garantir que todos os advogados tenham acesso à informação, que é algo que o Juiz Brasil já faz há muito tempo, mas democratização do acesso ao direito para todas as pessoas. Vai ser muito mais fácil pessoas que não são a Ingrid Guimarães entrarem com um processo de dano moral por atraso de voo, porque a justiça ela vai andar de forma mais otimizada. As decisões vão poder ser tomadas de forma mais ágil. Advogados e escritórios vão ser capazes de executar e acompanhar mais processos e com mais qualidade. Então, a gente vai conseguir ter mais processos de dano moral atrás de voo e, quem sabe, as companhias aéreas vão funcionar melhor, porque elas vão se sentir mais pressionadas. Então, eu vejo um futuro em que o direito funciona muito melhor e que isso gera mais acesso e uma sociedade melhor mesmo. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Foi um bate-papo ótimo aqui, né? Obrigado ao Vitor também, que esteve aqui. Teve a participação especial, né? E tal. Bem, gente, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Inteligência Artificial, a revolução que vai transformar o mundo jurídico e do trabalho. Hoje a gente teve um bate-papo extremamente enriquecedor com a Gabriela Migliorini, que nos trouxe aí uma visão clara e acessível sobre como a inteligência artificial generativa já está impactando a prática jurídica e o acesso à informação do setor, né? Desde a automação de pesquisas até a otimização de documentos, ficou evidente que a inteligência artificial não é apenas mais uma tendência, mas sim uma realidade que está remodelando o dia a dia dos advogados. Se você quiser saber mais sobre o que a gente discutiu aqui, outros episódios desse podcast sobre inteligência artificial, acesse o nosso site, LexLegal, está aqui embaixo, né? Confira as reportagens do nosso site sobre soluções inovadoras que já estão disponíveis para transformar a sua prática profissional. Obrigado por chegar até aqui, né, dentro do episódio, e a gente se vê num próximo episódio. Até lá.